Muito bem, irmãos. Estamos nas cartas pastorais. Vimos a primeira carta, a carta a Timóteo. Timóteo é enviado para Éfeso e Tito para a ilha de Creta. A ilha de Creta tinha um cenário muito difícil. Eram habitantes com costumes imorais, uma vida devassa, assim como em Corinto. Os cretenses eram conhecidos pela sua infâmia. E assim como Paulo já havia enviado Tito para tratar da cidade de Corinto, aonde existia esse mesmo tipo de problema, agora ele envia Tito para Creta, a ilha de Creta, para estabelecer lá a igreja. Lá já existia uma igreja. Se nós observarmos, no dia de Pentecostes, havia cretenses lá, que vieram a crer no Senhor Jesus, e levaram o evangelho para a ilha. Só que a igreja estava sendo apenas uma comunidade. Não havia ainda a estrutura de uma igreja. Então, Tito vai com a missão de organizar essa igreja. E dentro do propósito dessa carta, nós temos que visualizar que era estabelecer igrejas maduras. Esse é o propósito de missões. Estabelecer igrejas maduras, com doutrina confirmada pela vida. Não basta conhecer a doutrina, eles precisavam viver a doutrina que eles criam. Com presbíteros qualificados, com igrejas que produzem boas obras, frutos, resultados. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, um versículo que eu sempre peço para os irmãos que é necessário ter esse versículo decorado. Por que decorado esse versículo? Porque este versículo, ele vai apresentar a finalidade que há na Escritura, a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por que é importante compreendermos isso? Porque boa parte do Evangelho crê que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nós não cremos que simplesmente contém. Ela é. Daí a razão de nós termos um sistema de interpretação literal, verso a verso, palavra por palavra, buscando sentido dela. Então toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Qual a finalidade da Bíblia? Qual a finalidade da Escritura? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E aonde vai se aplicar isso? Na igreja. Então, observe, muitas igrejas acham que não devem estudar a Bíblia. É uma contradição com o propósito de existir a Bíblia. Ela é inspirada para o ensino. E se nós vermos a lista de dons que o Senhor Deus deu à igreja, aos membros da sua igreja, entre eles está o dom de ensino. Para a repreensão. Repreensão é um aspecto muito importante numa igreja. O aspecto da exortação. As pessoas têm que ser não confrontadas no sentido agressivo, mas no sentido de que elas estão tendo alguma falha, algum erro para ser corrigido. E exortação é um dom também lá na lista de Romanos. Para correção. Então, note, ensino, repreensão, correção. Então apresenta. Repreende e apresenta o que deve ocorrer. Para a educação na justiça. Note, ensino, educação. A Madeleine foi professora, foi uma educadora. Exatamente.
A igreja tem esse papel e tem dons para serem exercidos nesse papel. Por que é necessário isso na igreja? Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito, e a palavra perfeito aqui tem a ideia de maturidade, adulto. Ele tem que crescer na vida espiritual, ele tem que se tornar adulto espiritualmente, maduro, e aí ele é perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós precisamos observar toda a orientação. Aqui nós temos os 16 primeiros versículos de Tito. Do versículo 1 ao versículo 4, ele fala da pregação da palavra. Então Tito, como missionário, vai para a Creta pregando a palavra. Só que existem 3 propósitos na sequência do texto. Propósitos para quê? Para a igreja pregar a palavra. Depois o quê? Ocorrer qualificação de presbíteros. A igreja precisa ter uma liderança madura, com homens perfeitamente habilitados para toda boa obra, para exercitar seus dons na igreja. Precisa uma liderança estabelecida. Então Tito vai lá para dar diretrizes de qualificação de presbíteros. E o terceiro passo de cuidado com a igreja é calar os falsos profetas. Se nós observarmos a igreja contemporânea, os falsos profetas estão todos à vontade. Eles não têm sido calados. Eles não têm sido confrontados pela palavra de Deus. O que tem se estabelecido no mundo cristão é o espírito sindicalista. O outro pastor, ele é meu colega. Então eu preciso respeitar os colegas de profissão. Começa que ser pastor não é profissão, é chamado. É servir a Deus. Tal respeito para falso profeta, para falso mestre, não cabe. Tem que ser confrontado pela palavra de Deus, senão eles proliferam, como tem proliferado. Ah, mas assim eu não vou ser bem visto nem bem quisto. Quem gostou de Jesus? Quem amou Jesus no seu ministério? Só os discípulos. E assim mesmo, muitos deles abandonaram o caminho. Então essa tarefa é a tarefa que foi deixada. Propósitos para a igreja: pregação da palavra, qualificação de presbíteros e calar falsos profetas. Hoje nós vamos nos deter no tema qualificação de presbíteros, como nós vimos em 1 Timóteo. Lá também tem uma lista de qualificação de presbíteros. Esta lista, ela se divide em 3 tipos, em 3 aspectos de qualificação: espiritualmente maduros, socialmente equilibrados, doutrinariamente sãos. São essas 3 qualificações, esses 3 tipos de qualificações, nessas 3 áreas. Muito bem. Então, precisamos estabelecer igrejas maduras, onde a doutrina é confirmada pela vida prática, sobre uma liderança espiritualmente qualificada. Hoje nós vamos ver do versículo 5 ao 9. Versículo 5 ao 9. Versículo 5. Tito 1, 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi.
Então, aqui nós temos uma direção apostólica. Não só uma direção na Escritura, mas confirmada pelo apóstolo Paulo, o maior missionário do grupo. E ele coloca a importância da preparação de presbíteros. Por que é tão importante assim? Vamos lembrar, Paulo ficou praticamente 3 anos em Éfeso. Terminou lá, deixou uma liderança estabelecida, seguiu seu ministério. Anos depois, a igreja estava caindo. Os presbíteros estavam sem motivação, alguns tinham caído na fé, outros tinham deixado a igreja, e houve campo frutífero para falsos mestres, e mais, as mulheres estavam tomando a liderança. E qual o problema com isso? O problema é que a Bíblia estabelece que o homem é responsável por ser porta-voz de Deus, não a mulher. Desde o Éden. É assim. Então as mulheres estavam usurpando o púlpito, como usurpam hoje. Isso daí, por qual razão? Muitas. Uma é desconhecimento bíblico, outra é falta de temor à palavra de Deus, e outra é espaço para falso profeta. E quem tem que guardar isso? A igreja, liderada por presbíteros qualificados. Essa missão não foi só em Creta, não foi só em Corinto, continua. É nossa missão. Essa responsabilidade é o aperfeiçoamento das igrejas, indicando presbíteros qualificados. Está aqui. Por esta causa te deixei em Creta, para que tu pusesses em ordem. Precisa organizar a igreja. É um organismo? É. Mas não é bagunça. É necessário organizar. Bem como em cada cidade constitui-se presbíteros conforme te prescrevi. Muito bem. Então, esse termo, pôr em ordem, é um termo médico. Ele tem o sentido de endireitar um membro torto. Agora, lembra daquela mulher que estava torta? E vai, e toca nas vestes de Jesus, endireita o corpo. Lá era a questão médica, é exatamente o mesmo sentido aqui. Endireitar. Se nós não crermos que Jesus transforma, nós vamos ter que adotar não versículos, mas ditados humanos. Pau que nasce torto, não endireita. Se pau que nasce torto não endireita, o que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui na frente? É o Senhor. É obra da graça de Cristo. Ele santifica aqueles que foram resgatados pelo seu sangue. Não podemos crer na Escritura superficialmente. Não podemos crer em parte. Temos que crer no todo. Mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não quero que seja dessa forma, mesmo que, gente, a palavra de Deus é para ser
crida e obedecida. Muito bem. Versículo 6 e 7 vai falar das qualificações dos presbíteros, que eles devem ser espiritualmente maduros. Vamos ver essa questão. Versículo 6: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. É necessário que os presbíteros, então, sejam espiritualmente maduros. E notem que esse espiritualmente maduros é levado para a prática, a doutrina confirmada pela vida. Então a qualificação do presbítero é que ele viva a fé que ele proclama. Para isso é necessário que ele seja irrepreensível. Irrepreensível, gente, não é impecável. Irrepreensível é aquela pessoa que no lugar que mora, na cidade que mora, na comunidade onde ele se encontra, na vizinhança dele, no trabalho dele, não existe acusação contra ele. Ele é irrepreensível. Não é uma pessoa de má fama. Não é uma pessoa que traga condenação ou acusação para o nome de Cristo. Ele deve ser irrepreensível. Então, para a qualificação de presbítero, é necessário uma pessoa irrepreensível. Essa pessoa precisa ter reputação, precisa ter integridade inquestionável, não ser portador de falsa doutrina ou qualquer comportamento duvidoso. Ele deve ser exemplo de fidelidade conjugal, onde sua vida de casado é padrão de pureza para a igreja. Aqui nós já estamos diante de um grande problema hoje em dia. Uma terça parte dos pastores das igrejas evangélicas são divorciados e casados de novo. E eles deveriam ter a hombridade de entregar o cargo. E a igreja deveria ter a obediência à palavra de Deus e afastá-los de lá. É a qualificação que é colocada. Não sou eu que coloco, está aí na Bíblia. Isso está dissipado. E se nós formos avaliar, eu acho que já passou disso. Eu fiz um curso de teologia aplicada aqui em Varginha. Isso foi, acho que ano 2000. Ou um pouco antes. Antes de 2000. Já era 30%. Hoje acho que já passou. Hoje já passou. Porque naquela época 50% da população também. Hoje a população está na bagunça desvairada. É tudo, fica, junta, é namorido, é não sei o que, tudo. Isso chama-se impureza, adultério. E uma pessoa recasada, ela está no estado adulterino. Isso não vai mudar a vida dela. Mas Deus entra na vida dela? Entra. Ela pode ser restaurada como pessoa, como família? Pode. Mas não é mais padrão de referência. E isso a igreja tem. São qualificações necessárias. Senão a igreja vai caminhar como, gente? Marido de uma só mulher, tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução. Filhos. Meus irmãos, quando eu estava na igreja em Atibaia, qualquer líder que seu filho estivesse fora da fé, dando mau testemunho na cidade, vivendo desobediente aos pais, o líder era afastado do cargo, no ato.
Ah, mas não foi ele que fez, mas foi o filho dele. Então, se foi o filho, ele é o responsável. Enquanto o filho está debaixo do teto dele, não estou falando nem de idade. Enquanto está debaixo do teto, debaixo do sustento dele, é a responsabilidade dele, do pai. É essa qualificação que é necessária. É isso que a Bíblia pede. Só que nós precisamos levar a sério. E as coisas não são levadas a sério. Por quê? Porque pastor, o presbítero vai, adultera, tem os filhos na gandaia, e a igreja faz o quê? Transfere para outra igreja de outra cidade, transfere o problema, e não cuida do problema, não trata do problema. Esta é a questão. Espiritualmente maduros. O que significa isso? Significa isso aqui, na prática. Esse tipo de vida. Então a pessoa deve ser exemplo de fidelidade conjugal. Filhos crentes e obedientes. Caso não seja que estão desabilitando o pai. Por quê? Porque são dispenseiros de Deus. Versículo 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Ele é responsável, ele é o administrador das coisas de Deus. O administrador na igreja de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a família de Deus, e na igreja Cristo é o cabeça. E ele não pode ser arrogante, tem que ser humilde. O que é humildade? As pessoas confundem o que é humildade. Jesus era humilde. Ele abaixava a cabeça para as pessoas. Mas ele era humilde. Não confundir humildade com ficar em cima do muro e fazer mente. Humildade é a pessoa não ser arrogante, mas ser zeloso no papel que está realizando. Como que é isso? Ele não impõe a sua vontade como guardião da verdade, mas ele impõe a vontade de Deus. Então, olha, a palavra de Deus fala isso. Não tem negócio. Não adianta fazer pressão, não adianta vir com argumento extra-bíblico, não tem acordo. Ah, mas isso é ser arrogante. Não. Arrogante é quando você impõe pela força. Como que é isso? Vamos lembrar, Paulo foi fustigado com vara. 40 vezes menos uma. Como que era esse rito de açoitar com vara? Pegava o judeu, levava para a sinagoga, o sacerdote pegava um chicote e começava pelas pernas, pelas costas, ele distribuía no corpo 39 chibatadas, porque aquela pessoa não estava seguindo os conceitos do judaísmo. E Paulo foi açoitado com 39 chibatadas na sinagoga. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Eu estou falando que é isso aqui. Nós precisamos ser tementes da palavra de Deus, zelosos, dedicados. Então, a pessoa humilde
ela deve ser flexível nas opiniões, mas inflexível na doutrina. Essa é a definição. Muito bem, o que mais o texto fala? Não arrogante, não irascível, ou seja, manso. O que é não irascível? Ele tem que ter um temperamento dirigido pelo Espírito Santo. O temperamento, a direção do Espírito Santo vai suplantar a natureza pecaminosa dele. E essa é a questão. A mansidão não é fraqueza, é controle, é domínio. Se nós observarmos, existem diversos tipos de temperamento e de índole. Por exemplo, a gente pode perceber índole num cachorro. Lá em casa eu tenho um Fox Paulistinha. Ele é de índole mansa. As crianças podem brincar com ele, podem arrastar, podem fazer o que quiser com ele, ele não morde. Ah, e se fosse um pitbull? É outra índole. Agora, será que os homens têm essa questão de índole? Tem. Principalmente se você alimentar aquela índole. Então, você vê que tem pessoas que têm uma má índole. Mas será que se essa pessoa crê em Jesus, essa má índole vai ser contida? Com certeza. Se ela crer e produzir o fruto do Espírito. É disso que você está falando. Essa é a mansidão. Não está falando de fraqueza, mas de domínio da força. Outro aspecto que é necessário para a qualificação, não ser dado ao vinho. Porque a pessoa se envolver com bebida mostra falta de controle. E mais, ela se torna pedra de tropeço para os irmãos mais fracos. Eu venho de família italiana. Desde pequenininho punha vinho na mesa. Aqueles garrafão do tamanho desse negócio, dessa largura. É só vinho ou cerveja também? Não, na minha casa era. Não, Qualquer bebida pode. Qualquer bebida pode. Eu só estou falando que eu venho de uma casa onde vinho era normal. Eu não compro e não ponho na boca. Por quê? Porque não gosto. Eu aprendi a beber desde criança. Eu gosto muito de vinho. Mas eu não ponho na boca. Por quê? Porque eu como pastor, ou você como irmão, evangeliza alguém. E você vai discipular, aconselhar, orientar na vida cristã. Daí, aquela pessoa pergunta para você, o irmão toma um vinho de vez em quando? Ah, de vez em quando eu tomo. Pronto. Se essa pessoa vem de um histórico alcoólatra, você foi pedra de tropeço. Ela vai se sentir na liberdade de beber. Então, por amor ao crente mais fraco, não passo nem perto. Não passo nem perto. Porque o amor é mais importante do que a sua vontade. Puxa, mas eu tenho domínio próprio. Tá. E aquele que está perto de você, aquele que sabe, ele tem? Não, então, não. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tem coisa que é inconveniente. E por amor ao mais fraco, você não faz. Aqui nós estamos vendo então qualidade do presbítero. Não violento, que não recorre ao uso da força física como conduta de intimidação autoritária na base da força, assim como os sacerdotes faziam fustigando os membros da sinagoga com vara.
na base da força física. Hoje vocês estão vendo um velho decrépito. Mas esse velho decrépito, pequeno, já treinou luta livre. Já foi ensinado como ficar na rua. Todas as malandragens de briga. Eu sou briguento? Não. Agora, uma pessoa que não tem essas orientações, a única coisa é você pegar é o velho. Agora, se eu estiver na mesma condição, não vai ter, ele vai perder. Ah, mas eu vou fazer isso? Não, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Então, meus irmãos, aqui entra a questão espiritualmente maduro. É o controle do Espírito Santo, é a direção, é a vontade de Deus. Não, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. A pessoa é insaciavelmente determinada a ficar rica. E para alcançar a riqueza, ele é negligente com as coisas de Deus. Ele é negligente com a vontade de Deus, porque não tem parâmetro, não tem o que impeça ele buscar essa riqueza. Então, um presbítero não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Eu fiz faculdade, na faculdade franciscana. E lá tinha os franciscanos, né? E eu trabalhava com café. Daí o frei franciscano encomendou café para mim. E eu fui levar na casa dele. Um dos freis que era diretor da faculdade. E tive duas surpresas lá. Primeiro, a casa dele não condizia com quem fez voto de pobreza. Gente, mas essa casa é do cara que fez voto de pobreza? Aí eu já fiquei assim. Daí, entro lá, dá licença, tal, coloco o café ali e vejo um garoto. Olhei para o outro que está junto comigo. O que é esse garoto? É o filho dele. Filho? Mas ele não fez voto de castidade comigo? Não é voto de castidade, gente. Eles fazem voto de celibato. Não casar. Não de castidade. Só que para eles não ter risco de produzir um filho, tá? E dar problema lá no Vaticano. Então, por isso que tem milhares de processos de padres como pedófilos abusando de meninos. Essa é a realidade. Porque tem um contrato assinado para entrar lá dentro. Não cobiçoso de torpe ganância, espiritualmente maduros, socialmente equilibrados, versículo 8. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e tenha domínio de si. Lembra que essa lista aqui está muito parecida com aquela do 1 Timóteo. Por quê? Porque Timóteo tinha a tarefa também de levantar presbíteros qualificados. Lá em Éfeso. Tito aqui em Creta. Hospitaleiro. Sua casa deve ser um lugar de alegre comunhão cristã, aonde os irmãos são recebidos como você recebe o próprio Cristo. Poxa, o padrão é alto. Mas é isso que é ser hospitaleiro. Então,
Aí envolve a casa, a esposa tem que estar na missão. Porta aberta para os irmãos. Hospitaleiro. Desde que eu era pequeno e morava na casa dos meus pais, a hospitalidade fazia parte. Iam seminaristas para a igreja para aprenderem como praticar na igreja o que eles estavam aprendendo no seminário. Todo fim de semana tinha um seminarista no sábado em casa, dormia em casa, ficava até o domingo, almoçava em casa, já vinha no sábado e ficava até o domingo à tarde. Toda semana. Em casa, várias pessoas moraram nas nossas casas. Não é vinha de fim de semana, morou. A gente tinha uma edícula no fundo, quarto, banheiro, tinha uma cozinha onde tinha churrasqueira, as coisas. Hospitalidade. Amigo do bem. O que é uma pessoa ser amigo do bem? Cercado de irmãos, com conversas edificantes, com atividades inquestionáveis, sem nada que dê impressão de coisa errada. Amigo do bem. Mas eu questiono. Crente que tem amizade íntima com o incrédulo. Poxa, não pode ter amizade íntima, não. Amizade, coleguismo, conversar, evangelizar, tudo normal. Amizade íntima, de conviver, de sair junto, de conversar, de ter atividades junto, aquela união próxima. O incrédulo, uns com trevas. Tem alguma coisa errada. O que o incrédulo vai conversar? Coisas edificantes? Vai ter atividades inquestionáveis? Vai ter uma fala, uma maneira de pensar, uma filosofia de vida igual esta que nos é orientada? Puxa, você está sendo radical. Não estou sendo radical. Porque a pessoa, para ser amigo do bem, ele tem que estar cercado de pessoas de bem. Sóbrio. Sóbrio quer dizer que tem autocontrole, não anda com o bêbado, ele é discreto, tem a ideia de ser sensato. A falta de senso é um problema, gente. Porque se a pessoa não tem senso, é aquela que sempre está pisando na bola. E ela, no primeiro ato, ela não percebe. É sempre aquela pessoa que faz assim, já foi. Mas só que não é já foi assim, de vez em quando. É meio que sempre. Já foi. Falta de sensatez. Precisa ser sensato, sóbrio, justo, pessoa direita, íntegra, fiel à palavra, vive o que fala, pessoa de uma palavra só. E aí a coisa fica difícil. Mas como fica difícil? Muito bem. Eu queria abrir uma conta bancária há uns anos atrás. E eu já estava com uma atividade na igreja. Sabe qual foi a resposta do gerente? Desculpa, eu não posso abrir uma conta bancária. Eu disse, mas por quê? Você pode pesquisar minha vida, está tudo certo. A sua vida pode estar perfeita, mas a ordem que vem de cima é não abrir conta, nem nenhum nível de empréstimo para qualquer pastor. Porque o histórico lá é só de calote. Tenta, chega num banco e fala, olha, eu sou pastor, eu queria abrir uma conta bancária, eu queria financiar um carro.
Você pode levar todos os documentos que você quiser lá. Não abre a conta e não financia. Tal é a fama desse meio. Mercenários, falsos profetas. Sabe por que esse mundo está mercenário? Porque não se toma providência por essa causa. Piedoso é quem tem ideia de pureza, de santidade em relação a Deus. Sede santos, porque o Senhor Deus, o seu Deus é santo. Então você tem que ser santo, tem que ser santo. Que tenha domínio de si. Domínio de si, aqui é a ideia de autocontrole de seus desejos e ações. Disciplinado quanto ao uso do tempo, quanto ao ministério. Como assim? Eu quero ser presbítero. Você não tem prioridade com Deus? Hoje eu não fui na igreja. Por quê? Eu estava cansado. Amanhã, eu não fui na igreja. Por quê? Não, porque eu fui fazer uma visita. Outro dia, eu não fui porque sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma razão justa. Mas é sempre. Se é esse o sistema, não serve para ser presbítero. Ele tem que ser socialmente equilibrado. Note que as qualificações, você vai passando a peneira, vai passando a peneira, vai passando a peneira, vai passando a peneira. Será que sobra? A igreja de Atibaia, quando eu estava saindo de lá, ela estava com 250 membros ativos. Muito bem. E eles estavam com dificuldades de conduzir os trabalhos da igreja. Precisava mais 1 ou 2 presbíteros lá para ajudar. E eles pegaram essa lista de Timóteo, essa lista de Tito, foram passando a peneira, passando a peneira, passando a peneira. Não sobrou nenhum homem para concorrer à posição de presbítero. 250 mil. Então não tem? Vamos colocar o que tem. Não. Antes só que eu vou acompanhado. Não. Tem que ter a qualificação. Mas aquele irmão lá é uma beleza, é tão bom, a família é tão boa, é trabalhador. Não serve. Vamos seguir mais um pouquinho. Doutrinariamente são, versículo 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Doutrinariamente são. Apegado à palavra fiel. Apegado, agarrado, tenazmente agarrado. Aqui, as saudáveis doutrinas. Doutrinas espirituais. Doutrinas ensinadas pelo Senhor Jesus. Doutrinas ensinadas pelos apóstolos. Apegado à doutrina. Não tem igreja sadia sem doutrina. Vamos caminhar mais um pouquinho, vamos entender essa questão. Uma vez que a palavra de Deus é fiel, os que ensinam, os que pregam a palavra, também têm que ser fiéis. Que é segundo a doutrina. Então aqui nós temos 2 aspectos, 2 ministérios principais para a liderança, para os presbíteros. Primeiro, edificar a igreja com a sã doutrina. Condição sine qua non, não tem como abrir mão disso.
Segunda condição, são duas principais: rejeitar os falsos mestres e suas doutrinas perniciosas. Tem que colocar as doutrinas bíblicas de Jesus e dos apóstolos e rejeitar as falsas doutrinas e os falsos mestres. Agora, como que fica a situação? Por que esses falsos mestres têm espaço nas igrejas? Por que esses falsos mestres conduzem e conseguem montar igrejas? Por que esses falsos mestres têm tido espaço? Porque a igreja é um ambiente onde tem novos convertidos, convertidos há algum tempo, convertidos mais velhos. E é dinâmico, não para. E como uma criança, quando crê, ela nasce, ela vai crescendo até ficar madura. Mas você sabe que no cristianismo também tem a adolescência, aonde ele acha que é adulto, mas não é. Então, o que acontece? Membros neófitos, sem discernimento, acham e agem como adolescentes, achando que já são adultos, com opiniões formadas, decidem que não devem mais e não querem mais seguir doutrinas. Eles querem e preferem devocionais práticas. Esquece doutrina, precisa doutrina. Vai que não de doutrina. Gente, quanto que já escutei isso? É um negócio assim repetitivo. Quando eu era presbítero, quando eu era pastor, não tem outro assunto sem ser doutrina. Escuta, então a gente tem que pular alguns textos da Bíblia aqui, né? Porque os textos têm doutrina, os cânticos têm doutrina. Não. Eu quero assim uma devocional prática, um negócio assim mais light, mais suave. Aí, o que acontece? Na verdade, eles não sabem o que estão falando. Porque sem sã doutrina, não há ajuda e não há saúde espiritual. Porque sem a sã doutrina, como para convencer os que se contradizem, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que se contradizem. Então a liderança tem que ter o quê? Conhecimento doutrinário. Para quê? Para realizar esse papel. Como para convencer os que se contradizem. Como para tenha poder para tanto exortar pelo reto ensino. Tem um grupo que cresce demasiadamente. É até assustador. Eu tenho uma prima minha que ela é pastora no G12. Ela e o esposo assessora, é o contrário lá, sabe? O esposo é o auxiliador idôneo dela. Então, daí, certo dia, fui almoçar com meu parente lá, a filha dele quer sair, e eu fiz uma pergunta: escuta, como vocês fazem lá? Ah, não, ela é simples. São grupos de 12. Ah, grupos de 12? Como funciona? Monta um grupo de 12. Aliás, começa com menos de 12. Começa com um grupinho até dar 12. Quando dá 12, tem que começar outro. Por isso o G12. Mas como funciona o G12? Esses 12 que você evangelizou e discipulou, quando uma pessoa entra no grupo, você tem 90 dias para colocar ele como líder de outro grupo. 90 dias. G12. Então prolifera, que é um absurdo. Agora, aonde ficam essas qualificações por líder do grupo de 12? Isso na igreja, é um ajuntamento.
qualificação espiritual. E não proezas físicas. Qual proeza física? Bola de neve. A igreja do surfista. É uma prancha lá. Então o caboclo ele é surfista. Então ele já pode ir lá na frente pregar, porque ele é surfista. Como já teve igreja onde o sujeito era corredor de automóvel, piloto. A igreja do piloto. A igreja do lutador de boxe, aquele que morreu agora há pouco tempo. A igreja também. Então, o esportista, ele abre uma igreja usando. Vamos lá na igreja do atleta, lá da performance. Né? Isso é igreja. E não para por aí. Igreja das realizações educacionais. Então, tal pessoa, ela é conceituada como professor, educador e tal. Puxa, precisamos dessa pessoa na nossa igreja. A capacitação dela é tão grande que põe para liderar a igreja. É um educador. Algum lugar falou de educador aí, nos textos que nós temos? De campeão esportista? Mas estão formando igrejas assim. O que mais que está acontecendo? Posição social. Puxa, fulano é tão rico. Precisamos desse sujeito aqui na liderança da nossa igreja. Bolso recheado. Esse é o conceito. Eu já vi igrejas que tinha membro vivendo a vida totalmente em pecado e você, escuta, vocês não vão tomar providência? Não tem jeito. Mas como não tem jeito? É o maior dizimista da igreja. Como que nós vamos mexer com ele? O que é isso? Hoje tem os coaching, os homens que são sucessos de negócio. E esses têm que ser colocados na frente, porque eles são bons administradores. Tem que administrar a igreja com conceitos do mundo. Gente, é isso que está acontecendo. Mas não está aqui isso. Então, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar numa pessoa simples, que não é nada disso. É bem simples, bem normalzinho, não tem nada de diferente. Porém, tem qualificação espiritual que preenche esses quesitos. Ele pode ser um presbítero? Pode. Mas ele não sabe ler. Ele pode ser um presbítero? Pode. Na igreja que eu venho de Atibaia, tinha um presbítero que não sabia ler. Mas durante a semana, todo mundo procurava ele para ele dar conselho. Ele tem uma palavra de sabedoria em si, sempre. E espiritualmente qualificado. A qualificação é espiritual, meus irmãos. Espiritual, é isso que Deus quer. Não adianta querer dar jeitinho. Abraão deu jeitinho. Deu Ismael lá. Tem problema até hoje. Aí. O verdadeiro presbítero tem que estar vitalmente envolvido na vida espiritual da igreja. Pelo ensino, pela repreensão, pela correção e pela educação na justiça, conforme o texto de Timóteo. Isso é igreja. É assim que se estrutura uma igreja, com maturidade espiritual. Presbíteros espiritualmente maduros, socialmente equilibrados, doutrinariamente santos. Qualificação do presbítero. É assim que se organiza uma igreja para ela poder ser o corpo de Cristo e ter uma atividade sadia
e com uma fé saudável, sã, doutrinária. Por isso que tem uma centena de igrejas, cada uma com uma doutrina. Ah, são várias as doutrinas? Não. A doutrina é uma só, está na Bíblia. Tem um monte que não bate com a Bíblia. Um monte que está na ignorância. Que não sabe sustentar a fé que tem. Por isso que está desse jeito. Que o Senhor nos ajude a cumprir esse papel. Amém? Nós ficamos em pé, vamos orar? Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E precisamos muito de Ti para podermos crescer, amadurecer, nos qualificar para o Teu serviço. Que façamos tudo isso na força e no poder do Senhor, conhecendo a Sua vontade, a Sua palavra, respeitando o Teu ensino, a Sua doutrina, crendo, praticando, vivendo aquilo, não abrindo mão, não negociando aquilo que o Senhor nos ensina, mas sabendo defender a fé que temos. Que possamos viver zelosamente e que possamos ser de fato luz no mundo em trevas, cujo príncipe é Satanás, cujos seus filhos é essa humanidade perdida. Mas nós temos que fazer a diferença. Temos que ser sal, temos que salgar para que tudo não se apodreça. Que o Senhor seja exaltado e louvado pelas almas conquistadas, pelas almas orientadas, por os crentes que vão crescendo e te servindo, e que tudo, Senhor, renda graças a Teu nome. Cada um de nós tem um papel muito forte nisso, que possamos fazer a nossa parte. No Teu nome, Jesus. Amém. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado na entrega de Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, a nos ensinar, a nos consolar, e até nos conduzir à Tua presença no dia do arrebatamento. Que assim seja com a Tua igreja hoje e sempre. Amém. Obrigado, irmãos.